Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero mais uma vez dar um feliz sábado, um bom dia e os meus cumprimentos pastorais a todos vocês que estão aqui nesta manhã. Grande parte eu tive a oportunidade de saudar ali à porta quando vocês chegaram. Alguns eu estou vendo aqui pela primeira vez nesse momento. Tenho certeza, queridos, que Deus se faz presente no nosso meio. E obrigado você por ter vindo aqui a Capitol Brazilian Temple. Aqui nesta manhã nós temos amigos das nossas igrejas aqui ao nosso redor. Igreja brasileira, igrejas americanas. Nós temos amigos também e amigas que estão nos visitando pela primeira vez nesta manhã. Vocês todos são muito bem-vindos. Você que está nos assistindo, que Deus te abençoe. Nesta manhã eu estou iniciando mais uma série de sermões aqui, que irá até o final do mês de dezembro. O nome da série é a Mensagem do Natal. O sermão de hoje será a necessidade de um Salvador. Na próxima semana o nosso culto será feito pelos desbravadores. No dia 18 nós teremos uma celebração natalina. E no dia 25, sábado de Natal, o pastor Samuel Neves estará pregando aqui para nós na nossa comunidade. E eu nesta manhã quero iniciar então, convidando você para juntamente comigo lermos Mateus capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17 e depois o verso de número 21. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, seja ela como livro ou seja ela digital no seu smartphone, no tablet. Peço a você que acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Nós lemos assim, Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Verso 7 agora. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúbe e Abiúbe a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Verso 14. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Verso 21. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém. Queridos, o Antigo Testamento apresenta cerca de 330 profecias messiânicas, ou seja, por aproximadamente 330 vezes o Antigo Testamento anuncia que Deus enviaria o seu Filho, o seu ungido, para que viesse à terra para salvar o homem dos seus pecados. E a minha pergunta para você é nesta manhã:
como nós podemos ter certeza que Cristo Jesus, a figura histórica divina que entrou nesta terra, realmente cumpriu todas as 330 profecias do Antigo Testamento? Em um livro chamado Science Speaks, esse matemático e cientista, Peter Stoner, ele faz no seu capítulo sobre a questão do Messias, algo muito especial que eu gostaria de chamar a tua atenção. Ele levanta a seguinte questão: quais são as chances de um homem cumprir apenas 8 das 330 profecias messiânicas do Antigo Testamento? Ele está perguntando o seguinte: quais são as chances de qualquer ser humano ao longo da história da Terra, das 330 profecias messiânicas, esse indivíduo cumprir apenas 8? E através de cálculos matemáticos e algumas estatísticas, ele chega à seguinte conclusão: que as chances de alguém, de um indivíduo, cumprir apenas 8 das 330 profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias é 1 em 100 quadrilhões. As chances de alguém cumprir apenas 8 das 330 profecias é 1 em 100 quadrilhões. Esse número 100 quadrilhões, dificilmente ele consegue entrar na nossa mente. Para ilustrar isso melhor, o autor do livro, Peter Stoner, ele diz o seguinte: o que seriam essas chances? É como se nós pegássemos moedas de 25 centavos e numa altura de 60 centímetros do piso, nós preenchêssemos todo o estado do Texas com essas moedas. Dos lugares de maior vale até dos lugares mais altos do Texas, 60 centímetros de moedas de 25 centavos. Vendássemos os olhos de um homem e agora pedíssemos para ele encontrar uma moeda pintada de vermelho em meio a todas aquelas moedas ali. Essa é a probabilidade de alguém cumprir na sua vida apenas 8 das 330 profecias do Antigo Testamento. Acontece que nós acreditamos pelo Novo Testamento que Jesus Cristo cumpriu todas as 330 profecias. E como nós podemos ter certeza que realmente o registro histórico do Cristo aqui em Mateus e nos outros evangelhos realmente é fiel àquilo que diz o Antigo Testamento? Queridos, Mateus, como primeiro livro do Novo Testamento, ele vai apresentar que Jesus Cristo realmente cumpriu as 330 profecias do Antigo Testamento. Mateus, para você saber, ele foi escrito aproximadamente 8 anos depois da ascensão de Jesus. Mateus, ele é conhecido como Evangelho do Rei. A glória do Antigo Testamento é a história do começo do mundo. Já a glória do Novo Testamento é contar a genealogia daquele que criou o mundo. Se o primeiro livro do Antigo Testamento nos apresenta a genealogia de Adão, o primeiro livro do Novo Testamento nos apresenta a genealogia de Jesus, o segundo Adão. Mateus, como escritor, ele atua como um construtor, fazendo uma bonita ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Se o Antigo Testamento fala sobre promessas, o Novo Testamento fala sobre cumprimento. Mateus, em seu livro, usa por 20 vezes a palavra cumprimento. A audiência pretendida de Mateus são os judeus, justamente aqueles que por séculos esperavam a vinda de um rei libertador. E Mateus pretende apresentar então um registro coerente, unificado da história de Jesus. E para Mateus, Jesus não foi um ser mitológico, ele realmente fez parte da história humana. E eu queria fazer uma pergunta aqui a você: qual o significado do nome Jesus Cristo? Você já parou para se perguntar o que significa o nome Jesus Cristo? Se na cultura do Antigo Testamento os nomes têm significado, qual é o significado do nome Jesus Cristo? A palavra Jesus, ela vem do latim e é muito parecido com a palavra grega Iesous. Iesous, ele vem da forma helenística da palavra hebraica Yeshua, a forma contraída da palavra Yehoshua, que significa Jeová é salvação. Yeshua, nessa forma contraída, colocando a ênfase no verbo, se torna então o nome de Jesus, aquele que certamente salvará. O nome de Jesus significa aquele que certamente salvará. E a palavra Cristo? No Antigo Testamento, a palavra Cristo é tanto um título quanto um nome.
Basicamente, Mateus e Paulo vão fazer desse título um nome para Jesus Cristo. Cristo significa Messias, ungido. Resumindo, o nome Jesus Cristo significa ungido de Deus, que certamente salvará. Amém por isso. Já no nome de Jesus, existe certeza de salvação para você e para mim. Queridos, agora eu trago uma outra pergunta para você. Por que será que Mateus, tendo tantas formas e métodos para poder introduzir Jesus, por que Mateus escolheu justamente uma árvore genealógica para revelar Cristo Jesus? Porque um método de Mateus para dizer que Cristo cumpriu todas as profecias como Messias, Mateus usa uma genealogia. No cenário bíblico do Antigo Testamento, uma genealogia geralmente ela tem 4 finalidades. Uma genealogia está aí para mostrar um lugar de moradia, ou seja, a partir da minha árvore genealógica, eu sei o lugar ao qual eu posso viver e morar. A genealogia serve para herança. Aqueles que acompanham a sua árvore genealógica começam a perceber o quanto ou não vão receber de herança na partida dos seus antecessores. A genealogia também servia naqueles dias para mostrar qual seria a sucessão do próximo sacerdote. A partir da genealogia, eu sabia se a minha família e eu fazemos parte da linhagem sacerdotal. E por fim, a genealogia serve para mostrar realeza, sangue real. Através da genealogia eu saberia se eu seria sucessor no trono do meu pai, do meu avô, e também se em mim corre sangue real. E a partir dessa genealogia, Mateus vai mostrar que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. Agora, coloque os seus olhos comigo no texto sagrado e perceba o seguinte. Mateus capítulo 1, verso 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, preste atenção agora, filho de Davi, filho de Abraão. O texto começa dizendo que Jesus não é filho de José e Maria. O texto começa dizendo que Jesus é filho de quem? De Davi e de Abraão. E eu tenho que me perguntar, por que Mateus foi seletivo e colocou que Jesus é filho de Davi e de Abraão? Queridos, Davi e Abraão são 2 figuras muito preeminentes no Antigo Testamento. Abraão é aquele que um dia Deus disse assim: Abraão, conte as estrelas no céu, conte os grãos de areia da terra, e a sua descendência, através de você, eu farei uma grande multidão que eu chamarei como meu povo. Abraão é o pai do povo de Deus. E quando nós pensamos em Davi, nós pensamos naquele que foi ungido como rei. Naquele que em 2 Samuel, no capítulo 7, Deus diz assim: você, a sua casa e o seu trono permanecerão para sempre. O seu reinado não terá fim. Através de você eu iniciarei uma linhagem real. Se Abraão é o pai, Davi é o rei. Uma outra pergunta que eu faço para você: por que será que no livro de Lucas, esse que nós recentemente estudamos, quando Lucas vai contar sobre a genealogia de Jesus, ele começa falando sobre Maria, e por que Mateus começa falando sobre José? Há um contraste, há uma diferença nessas 2 partes, o porquê disso. Queridos, nesta manhã, através da Bíblia, nós vamos perceber que Mateus, através do Espírito Santo, não listou apenas aqui nomes, mas escreveu toda uma estrutura para nos mostrar que Jesus é o nosso Salvador. E eu gostaria de, nesta manhã, mostrar algumas claras distinções dessa genealogia para as genealogias do Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando nós temos uma genealogia, geralmente nós temos apenas o nome dos primogênitos. O primeiro filho, o mais velho. Nessa genealogia aqui, aparece para nós nomes de filhos que não foram os mais velhos. Como, por exemplo, eu poderia dizer aqui para você o nome de Davi, o nome de Jacó, o nome de Zera, o nome de Judá. Uma outra distinção dessa genealogia, queridos, é que geralmente as genealogias, elas mostram o lado bom das famílias. Nessa genealogia, nós temos aqui um contraste. Aqui nós temos pessoas que tiveram os seus problemas pessoais, mas foram bons homens. Abraão, Jacó, Davi.
Mas nessa genealogia, Mateus não escondeu aqueles que foram homens fracos e maus. Por exemplo, no verso de número 8, você tem Jorão. Sabe quem foi Jorão? Jorão foi alguém, querido, que matou 6 de seus irmãos. Jorão foi alguém que desviou o povo da adoração do Deus verdadeiro para a adoração dos falsos deuses. Na sequência, você tem no verso de número 9, Acás. Sabe quem foi Acás? Acás foi um rei que sacrificou o próprio filho. Acás foi aquele que fechou as portas do templo. Acás foi aquele que incentivou a adoração aos falsos deuses. Mateus não omitiu esses indivíduos na história. Quando nós lemos essa genealogia, existe aqui 3 personagens importantes na história. Jacó, José e Judá. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós vemos que Jacó tem um destaque especial. Quem foi Jacó? Jacó foi aquele que teve 12 filhos, que gerou as 12 tribos de Israel. E dentre os 12 filhos, 2 se destacam, José e Judá. Ambos recebem a promessa de serem linhagem real, realeza. De Judá viria o rei de Israel. De Judá viria o próprio Cristo Jesus. Mas em Deuteronômio, Jacó profere uma bênção especial a José e diz: José, os seus irmãos, você será príncipe sobre os seus irmãos se ajoelharão diante de você. E veja comigo, Jacó, José e Judá. O verso diz assim para nós, no verso de número 2, Jacó gerou a Judá e aos seus irmãos. E quando nós lemos o verso 16, num claro paralelo entre o começo e o fim, o texto diz: e Jacó gerou a José. O texto começa dizendo, lá no Antigo Testamento, que Jacó, entre outros, gerou a Judá e os seus irmãos, incluindo José. E o texto diz para nós que o pai de Jesus, chamado José, também teve um pai chamado Jacó. E assim como o José do Antigo Testamento era um ser humano justo, o José do Novo Testamento, o pai de Jesus, entra na narrativa bíblica, de acordo com Mateus 1, verso 19, como também sendo justo. Assim como José do Antigo Testamento era um sonhador, Deus falava com ele por meio de sonhos, José, o pai de Jesus do Novo Testamento, também recebe sonhos, é um sonhador. E se, querido, no versículo 2 diz que Abraão gerou a Isaque, o primeiro a ser gerado na genealogia é Abraão gerando Isaque. O último a ser gerado é Maria gerando Cristo. E o primeiro nascimento ele é composto de 2 pontos ou de 2 partes, um elemento natural, um elemento sobrenatural. Porque embora na parte natural Isaque tenha sido nascido de um pai e de uma mãe biológicos, Abraão e Sara, Deus, através de um ato sobrenatural, deu a este casal força na velhice para ter o filho. E Jesus Cristo, o último a ser gerado nessa genealogia, também contou com um elemento natural. Ele nasceu porque ele foi gerado no ventre materno. Mas ele também contou com um elemento sobrenatural, porque no ventre materno quem o gerou foi o Espírito Santo do Senhor. Mateus está articulando toda essa genealogia para ressaltar quem é Cristo Jesus. Mas, queridos, eu também queria chamar a sua atenção para o seguinte fato. Costumeiramente em genealogias nós não temos o nome de mulheres. E nessa genealogia aparece para nós 5 nomes de mulheres. Maria, a mãe de Jesus, e mais 4 mulheres. Quem são essas 4 mulheres? Tamar, Raabe, Rute e Batseba. E por que será que Mateus fez questão de colocá-las aqui? Existem 3 razões para isso. Primeira razão, essas 4 mulheres não fizeram parte biologicamente do povo de Deus. Essas mulheres vieram fruto dos povos gentios e pagãos ao redor. Essas 3 mulheres não faziam parte da comunidade do povo de Israel. E quando elas entram na história e na narrativa, é Deus dizendo assim: embora haverá um judeu que será o rei, a bênção de Deus está para todos.
As barreiras étnicas, raciais, os muros, as paredes, todos caem por chão. Não é o nosso DNA, não é a nossa etnia que nos liga ao Senhor. Todos vieram de Adão e por isso todos fazem parte da família de Deus. Essas 3 mulheres entraram na história para dizer que ninguém, por questões étnicas e raciais, estão fora da bênção e do alcance do Senhor. Todos nós, seres humanos, indistintamente de todas as eras e continentes, fazemos parte da mesma família. Não existe distinção sanguínea e racial. Mas quer mais? Essas 4 mulheres estiveram envolvidas em escândalos ou pecado sexual. Quando nós lemos a história de Tamar, Tamar entra na cena em Gênesis capítulo 39. O esposo de Tamar morre. O irmão, ou seja, o seu cunhado, o irmão do esposo, a rejeita. E um dia Tamar se disfarça, se prostitui e se deita com seu próprio sogro. E fruto desse relacionamento com o sogro, lhe nasce 2 filhos que entram na genealogia. Quando nós olhamos para a história de Raabe, Raabe, além de ser cananeia, era uma prostituta. Aquela que escondeu os 2 espias. Nós temos a história de Batseba. Batseba, uma adúltera. Ela nem é mencionada pelo nome. Ela é mencionada como aquela que fora mulher de Urias. E você sabe que Urias foi morto cruelmente, brutalmente, covardemente. Mas foi através dessa mulher que Jesus decidiu entrar na história. E o texto fala também para nós de Ruth. Ruth era uma moabita. Não sei se você recorda, mas os moabitas é um povo que entre os 2 mais terríveis inimigos de Deus, mais atormentava o povo de Israel. E os moabitas existiram e passaram a surgir através de um incesto entre Ló e a sua filha primogênita. Ou seja, 4 mulheres que de forma pública tinham sua vida ligado a algum pecado ou escândalo sexual, mas entraram na história. E um terceiro elemento, queridos, é porque Mateus entende claramente que o funcionamento estranho e inesperado da providência de Deus está trabalhando para a preparação da vinda do Messias. Mateus coloca essas mulheres na cena para dizer que Deus sempre nos surpreende. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Nós temos que ser ávidos estudiosos da Bíblia, especialmente nas profecias bíblicas. Mas você já percebeu que geralmente quando nós lemos as profecias na Bíblia, as que são mais fáceis de serem interpretadas são aquelas que já o quê? Já se cumpriram. Que o texto bíblico e a história já se explicou em relação à profecia. Mas que desafio é nós interpretarmos as profecias que ainda irão acontecer. E sobre essas que irão acontecer, nós gostamos de tentar chegar ao máximo possível da precisão. Agora, quando eu vou à Bíblia, eu percebo que o elemento surpresa e inesperado sempre está presente no texto. E aqui Mateus está dizendo que Jesus, ele vem a partir dos meios mais improváveis, dos meios que nós geralmente não usaríamos, ou com as pessoas que nós não ousaríamos contar. Mas, querido, nessa genealogia também, ela termina no verso 17 dizendo o seguinte: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ou seja, Mateus diz para nós que a genealogia de Jesus Cristo, ela está dividida em 3 períodos de tempo: de Abraão até Davi, de Davi até o exílio na Babilônia, e do exílio na Babilônia até Cristo. Quando olhamos o primeiro período, de Abraão até Davi, nós percebemos que Deus está escolhendo homens e mulheres para formar um povo. De Davi até o exílio na Babilônia, Deus está chamando homens para governar esse povo. Do exílio na Babilônia até Cristo, Deus está chamando homens e mulheres para se prepararem para a vinda do Messias. De Abraão até Davi, o povo de Israel, ao encontrar o seu pai, encontra o seu lado real, a sua realeza.
Só que de Davi até o exílio, o povo perde o seu status real. Mas do exílio na Babilônia até Cristo, o povo vai ter uma vida, uma perspectiva futura de glória, pois aquele que prometeu vir, certamente virá. Agora é interessante, querido, que Mateus ele diz que cada uma dessas gerações, cada um desses períodos de tempos é formado de 14 gerações. Grave esse número com você, 14. Preste atenção no seguinte agora. Eu estou mostrando para você aqui como que o nome Davi é escrito na Bíblia, no original, no hebraico. Esse daqui é como o nome Davi aparece no original. Seria pronunciar mais ou menos assim, David, um D um pouco mudo no final. Nós temos aqui 3 letras consoantes. Nós temos aqui essa letra que é o Dalet, essa daqui que é o Vav, e essa outra aqui que é o Dalet no final. David. Só que no hebraico, as letras têm algumas associações com números. E no hebraico, a letra Dalet, esse D aqui no começo, ela está associada ao número 4. A letra Vav está associada ao número 6. E a letra Dalet no final, o D para nós, também associada ao número 4. Se nós somássemos isso, o nome Davi, ele dá na sua conta o número 14. 14 é um múltiplo de 7. De acordo com a Bíblia, o número 7 é um número que significa perfeição, totalidade, completude. Não é à toa que Davi no Novo Testamento é conhecido como o filho segundo o meu coração. E eu quero lembrar para você que o filho segundo o coração de Deus não é aquele que não peca, é aquele que é coerente. Não é aquele que não peca, é aquele que chora quando peca. Davi, número 14. E então Mateus, quando escreve sobre a genealogia de Jesus, ele diz que de Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até o exílio, 14 gerações. E do exílio até Cristo, 14 gerações. Mas, quando a gente vai no Antigo Testamento, se você é curioso e detalhista, e você começa a contar, você descobre que de Abraão até Davi não são 14 gerações, são mais. Que de Davi até o exílio na Babilônia não são 14 gerações, são mais. Que do exílio na Babilônia até Cristo não são 14 gerações, são mais. Será que Mateus errou? Se confundiu? Se precipitou? De forma nenhuma. Mateus está aqui objetivamente estruturando a narrativa para mostrar que através destas gerações, que são 14 de acordo com Mateus, Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus, da raiz de Davi. O que Mateus está usando é uma técnica combinando letras e números para dizer, queridos, todas aquelas profecias que ligavam o Messias a Davi, se cumpre em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu fiz questão de mostrar isso para você, para que a gente possa ver que ali a Bíblia, mesmo no lugar onde nós temos vários nomes, dos quais nós pouco conhecemos, a Bíblia tem muito a nos falar. Que o estudo da Bíblia vai nos levando a pontos profundos, mostrando a beleza da estrutura da palavra de Deus, a fim de anunciar Cristo Jesus. Mas a minha pergunta para você é, por que será que Mateus mostrou e compôs essa genealogia dessa forma aqui? Queridos, nós temos algumas razões para isso. Primeira das razões, essa genealogia está assim para mostrar a autenticidade histórica e divina dessa lista. Esses nomes que estão aqui, desde Jesus, Davi e outros mais, historicamente, é você não ter dúvidas de que eles realmente existiram. A história e a arqueologia secular dizem, Jesus realmente existiu, Davi realmente existiu, Abraão realmente existiu. Nós não estamos lidando com seres mitológicos, mas essa lista mostra também a autenticidade divina. Mostra que por detrás de cada elemento humano, havia um Deus trabalhando para que as suas promessas, a sua profecia, fosse fielmente se cumprindo. Existe um elemento também aqui. Essa lista mostra, queridos, como Deus realiza o seu propósito, mesmo diante dos erros dos homens. E eu te faço uma pergunta nesta manhã. Quem aqui, em algum momento da vida, não tomou uma decisão errada?
Quem aqui em algum momento da vida não se acovardou ou não se precipitou diante de alguma decisão? Quem aqui na vida, em algum momento, diante de uma dúvida e de uma incerteza, escolheu um caminho que foi o melhor naquele momento, mas que a médio e longo prazo não foi o que você esperava os resultados? Quem aqui, querido, em algum momento da vida, sabia que era errado, tinha convicção que era errado, o Espírito Santo falou, está errado, e você de forma deliberada, sabendo que era errado, fez o errado? Quem aqui? E em alguns momentos da nossa vida, olhando as nossas decisões e vendo onde nós estamos hoje, a gente fica se falando assim, puxa vida, que coisa. Uma decisão e eu destruí a minha vida. Uma decisão e olha os problemas todos que eu trouxe para mim. Uma decisão e agora, quem sabe, por conta daquela escolha, a minha vida está parada e travada. Queridos, para você que sente a culpa, o peso, o fardo de uma decisão errada, de uma decisão que você deveria, mas não tomou. Para você que sente o peso de uma vida onde você infelizmente não foi feliz nas suas escolhas, eu queria dizer algumas coisas para você. Primeira delas, em tudo dai graças. Amém? Segunda, queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Eu queria nessa manhã lembrar você que Deus é fiel mesmo quando somos infiéis. Eu vou repetir. Deus é fiel ainda que somos infiéis. Eu queria lembrar você nesta manhã, querido, que as consequências dos nossos erros nos acompanham, mas elas não impedem que Deus continue fielmente cumprindo o plano e o propósito dele na nossa vida. Você que na sua vida em algum momento se atrapalhou, você em algum momento que na sua vida tomou uma decisão errada, você em algum momento na sua vida que caiu em pecado público, você que em algum momento se escandalizou ou foi escândalo, você que em algum momento se precipitou ou ficou de braços cruzados enquanto deveria agir, eu queria lembrar você nesta manhã que os planos de Deus não se fazem refém de nós, ou melhor, eles acontecem a despeito de nós. Levante a sua cabeça, olhe a vida com otimismo, pois aquele que controla o universo cuida de você também. Queridos, eu também queria lembrar você nesta manhã, que à medida que as pessoas na genealogia de Jesus vão se tornando menos conhecidas, mais próxima vai se tornando a vinda do Messias. Isso nos ensina que independentemente do reconhecimento humano, somos igualmente importantes para Deus, escolhidos por Ele para prepararmos o caminho para a segunda vinda de Cristo Jesus. O que acontece é que quando nós vamos lendo essa genealogia, nós começamos lá atrás lendo nomes de homens conhecidos, Abraão, Isaque, Jacó, Judá, mas quanto mais perto da vinda do Messias, nomes que nós não temos a mínima ideia. E por que isso acontece? Deus está mostrando claramente para nós que Deus quer receber e quer usar todos nós. Alguns de nós, queridos, eu tenho conhecido a história de vocês nas minhas visitas e andanças, não tiveram as mesmas oportunidades que outros. Alguns de nós, bem cedinho, com 11, 12 anos de idade, tivemos que trabalhar, éramos murro de arrimo para a nossa casa. Alguns de nós nascemos num lar desestruturado. Outros nascemos num lar estruturado, mais pobre. Outros tivemos que sair às pressas do Brasil e vir para esse país. Outros de nós não temos muitos dons e talentos que expressivamente comunicam a mensagem do Evangelho. Alguns de nós temos alguns defeitos na personalidade, no caráter ou na própria forma física que nos faz um pouco limitados, desajustados. Alguns de nós nunca ousamos a fazer alguma coisa, mas eu queria lembrar você que o Senhor querido pode usar a todos nós, que você nas mãos de Deus é muito mais do que toda uma multidão.
Você, a sua vida, a sua história, as suas limitações, não impedem que Deus use. Se você em algum momento se perdeu na sua jornada, no seu caminho, volte para o Senhor quer através de você abençoar outros. Quanto mais longe da primeira vinda de Jesus, mais conhecidos eram os homens. Quanto mais perto da vinda de Jesus, menos conhecido. E Deus hoje está chamando a cada um de nós para nos envolvermos novamente na preparação para a breve vinda de Jesus. Não olhe para você naquilo que você é. Olhe para o Senhor e perceba aquilo que Ele pode fazer por você. Os grandes homens não nasceram grandes, se fizeram grandes através de uma íntima, de uma pessoal comunicação e comunhão com o Senhor. Se entregaram de corpo e alma, se sujeitaram a Deus e Deus através deles fez e operou maravilhas e milagres. Eu quero encorajar a todos nós da nossa comunidade de amor e fé, da Captain Brazilian Temple, nos unirmos no serviço da preparação da breve vinda de Jesus. E finalmente, querido, essa lista também, ela diz para nós o seguinte: ninguém é capaz de se salvar. Você viu alguém aqui que você possa dizer, esse daqui não tem erro, esse daqui nunca falhou? Essa lista mostra que mesmo os melhores de nós estivemos um dia na necessidade de um Salvador. Quanto mais se estuda essa genealogia, mais se torna convencido que ela aponta de fato para a necessidade da vinda de um Redentor. Ninguém alcançou justiça diante de Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos que todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos nós carecemos da glória de Deus, porque somos destituídos dela. Todos nós somos pecadores. Queridos, veja, 2 domingos atrás eu dei classe bíblica para os desbravadores e eu perguntei a eles: nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Eu vou repetir, parece igual, mas é bem diferente. Nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? A Bíblia conta para nós, queridos, que nós pecamos porque somos pecadores. Deixa eu falar um pouquinho e tentar mostrar um pouquinho de quem é o ser humano, fora e despido desse terno, dessa gravata, desse cabelinho para o lado, desse vestido, desse óculos, dessa maquiagem. Sabe que nós vivemos numa geração onde muitos dos nossos jovens, eles se rebelam contra 3 entidades da nossa sociedade. Muitos dos nossos jovens se rebelam contra os pais, contra os professores e contra o Estado. E é interessante a gente pensar. Os jovens se rebelam contra os pais, ou seja, aqueles que lhe deram a vida. Os jovens se rebelam contra os professores, aqueles que o instruem. Os jovens se rebelam contra o Estado, aquele que oferece estrutura, segurança para que eles possam viver, especialmente nesse país. Sabe por que os jovens se rebelam contra os pais? Porque eles sabem da incondicionalidade do amor do pai. Ele se rebela porque ele sabe que no outro dia tem cama, tem comida, tem internet, tem casa. Já percebeu os jovens se rebelando contra os amigos? Não, porque eles sabem que no dia que eles se rebelam contra os amigos não tem mais amizade, mas contra o pai os bonitões se sentem no direito de se rebelar. Porque sabe que no outro dia está lá a mãe querida da vida, está lá o pai batalhador, e diante de um amor incondicional, o nosso querido jovem, a nossa querida menina, o meninão se rebelam contra os pais. Sabe por que eles se rebelam contra os professores? Porque eles sabem que os professores são maduros e vão continuar instruindo eles aula após aula. Sabe por que eles se rebelam contra o Estado, ainda que seja um Estado bom e pleno como esse? Porque o Estado é um ser, como poderia dizer, um ente abstrato. O Estado não vai bater na porta dele e arrancá-lo da cama. Você percebe como nós somos na nossa essência? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você aqui. Pense comigo na linha do tempo. Talvez essa pergunta aqui vai ser mais direcionada aos meus queridos homens, aos senhores dessa igreja. Na linha do tempo, quem a gente trata melhor?
A mãe, a esposa ou a namorada? Na linha do tempo, a gente trata melhor a namorada, a esposa ou a mãe? De forma geral, com exceção de vocês aqui, a maioria por aí trata melhor a namorada, a esposa e a mãe. Mas agora eu pergunto para você, ao longo da vida de forma geral, quem fez mais por você? A mãe, a esposa e a namorada. Mas por que no dia a dia, de forma geral, nós tratamos melhor a namorada? Porque a gente sabe que ela pode pular fora do barco a qualquer momento. Por que nós tratamos melhor a esposa em relação à mãe? Porque a gente sabe que existe ex-esposa. E por que a gente trata dessa forma geral a mãe em último lugar? Porque a gente sabe que o amor de mãe é incondicional, irrestrito e limitado. Mas você percebe a lógica que está nas entranhas da nossa vida? Você percebe quem nós somos, querido? Nós somos aqueles que pisam, que distratam, que renegam, que trocam um amor incondicional por uma aventura de uma namorada. E eu não estou sugerindo que você tem que tratar melhor uma do que outra, eu estou dizendo que na prática, no exercício da vida, diante muitas vezes de um amor incondicional, a nossa resposta é de rebelião. E eu pergunto para você, e o que dirá do nosso relacionamento com Deus? E queridos, essa genealogia de Jesus é um golpe certeiro na religiosidade da aparência e da performance. Porque aqui a gente viu pessoas que em nenhum momento da sua vida puderam dizer que eram boas o suficiente, ao contrário. Todas as pessoas que entraram na narrativa estão aqui para dizer que todos nós precisamos de ser salvos. Não há nada em nós que recomende diante de Deus que dele nós não precisamos. Ao contrário. E sabe o que me surpreende? Que mesmo em meio à nossa rebelião contra Deus, mesmo em meio nesse amor que vacila, nesse amor que chantageia, nesse amor que não corresponde às expectativas, o Senhor não teve vergonha de nós. O Senhor se amarrou na história da humanidade por pessoas que tiveram escândalos pessoais, por pessoas que vieram de fora do grupo do Senhor, por pessoas que tiveram pecados públicos, por pessoas que fizeram o mal, mataram um filho, sacrificaram outros. Jesus Cristo não teve vergonha de nós. E sabe por que Ele não teve vergonha de nós? Porque Ele veio justamente para nos salvar de nós mesmos. E a senhora Ellen White lá termina dizendo, eu vou terminar dizendo, citando o texto da senhora Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, na página 24. Então veio Cristo, a fim de restaurar no homem a imagem do seu Criador. Ninguém, senão Cristo, pode remodelar o caráter arruinado do pecado. Veio para expelir os demônios que haviam dominado a vontade. Veio para nos erguer do pó, reformar o caráter manchado, segundo o modelo de seu divino caráter, embelezando com sua própria glória. Queridos, Jesus Cristo não veio para tornar nossa vida melhor. Jesus Cristo não veio para atender às nossas necessidades. Jesus Cristo não veio pelos nossos caprichos. Jesus Cristo não veio para realizar o sonho americano. Jesus Cristo veio para ser o nosso Salvador. Diante dos nossos pecados e daquilo que nós realmente somos, diante das nossas decisões erradas, do nosso jeito leviano de levar as coisas mais sérias e importantes da vida, Jesus ainda assim decidiu vir para nos salvar do pecado. E nesta manhã, você pecador, nesta manhã você que se aventurou e se aventura até hoje nos caminhos do pecado,
Você que nesta manhã sabe exatamente quem é você diante dos holofotes e dos olhos de todos. Você que sabe na sua timeline aonde você esteve, o que você fez. Você que sabe das coisas ocultas e secretas que você lida. Você que sabe das desgraças que você já cometeu contra você, contra o outro. Jesus Cristo nessa manhã se levanta para dizer: eu vim para te salvar. O nascimento de Cristo Jesus é a esperança que nós precisamos, não para uma vida melhor, mas para uma vida salva em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a primeira mensagem do Natal, querido, é que do céu Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, ungido, para nos levantar do pó da nossa própria miséria e nos fazer nele, não apenas candidatos, mas certos e seguros na vida eterna. E nesta manhã eu tenho um apelo a fazer para você. É momento de Natal. Nós estamos celebrando, queridos, as bênçãos que Deus tem nos dado na nossa vida. É muito bom nós darmos e recebermos presentes. É muito bom nós sentarmos à mesa para cear. É muito bom a nossa casa decorada. É muito bom sentirmos na nossa igreja todo esse ambiente do Natal. Mas, querido, existem coisas na nossa vida que o universo inteiro não pode substituir. Deus ocupa um lugar e o centro no nosso coração. Ainda que nesse Natal, na sua mesa, estivessem as pessoas mais importantes do mundo, ainda que debaixo da sua árvore de Natal estivessem os mais caros e valiosos presentes, se Jesus não entrar na sua vida como teu Salvador, a nossa vida seria um completo vazio, uma abstração e um nada. E nesta manhã Jesus Cristo olha para nós, e Ele reconhece em mim partes de Davi, partes de Jacó, partes de Acás, partes de Tamar, e Ele vê que nós não somos diferentes dessa gente em nada. Ele vê que assim como eles, nós também não merecemos nada, mas Ele consegue olhar para mim e para você e ainda enxergar em nós gente que Ele pode e quer usar para a sua segunda vinda. Gente que Ele quer ter na mesa junto com Ele lá no céu. E o meu apelo nesta manhã, querido, para mim e para você, é que a gente possa assentar Jesus no centro e no trono do nosso coração. Que o Espírito Santo do Senhor venha na nossa casa, na nossa vida, e nos faça enxergar que em meio a esse momento natalino, nós temos um alguém que está esperando por nós no céu para o primeiro banquete do universo, onde não haverá mais pecado. E o meu apelo nesta manhã para você e por você é que a gente renove os nossos votos com Cristo Jesus. É que a gente entenda que a nossa vida aqui não é uma vida para ser bem vivida, mas é para ser uma vida salva em Cristo Jesus. O plano de Deus não é alimentar no teu coração os teus caprichos e vaidades, mas é te salvar desse mundo. E nesta manhã eu quero orar com todos vocês, pedindo para que o Senhor Jesus, aquele que veio e que voltará, que não despreza nem rechaça ninguém, seja o centro da nossa vida e do nosso lar. Querido pai, querida mãe, eu gostaria de convidar você a nesse mês de dezembro na sua casa, você mais do que envolver os seus filhos na compra ou na busca de presentes, envolvê-los contando e cantando sobre Cristo Jesus. Que perto da sua árvore de Natal esteja o trono onde você ergue o seu culto familiar. Que os presentes que nós nos damos também possam refletir nas salvas da igreja a nossa gratidão financeira. E que Deus nos permita, queridos, como comunidade de amor e fé que tem um Cristo vivo entre nós, percebermos e notarmos que a beleza do Evangelho é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quero convidar você a dobrar os seus joelhos para junto nós falarmos com Deus nesta manhã. Santo e bom Deus que estás nos céus, um dia o Senhor, na sua presciência, decidiu sacrificar o seu filho. E ele não veio a esta terra já pregado numa cruz. Ele veio como um pequeno bebezinho, numa manjedoura.
aquilo que vai ser pregado aqui no sábado subsequente, o nascimento de Jesus. Mas o Senhor Deus confundiu o universo e a nós, porque na genealogia de Jesus a gente não vê nenhum santo, nenhum puro, nenhum bom, nenhum perfeito. Ao contrário, Deus, a genealogia de Jesus é um choque de escândalo. Na eleição divina, o Senhor colocou na caminhada de Abraão até Jesus pessoas, Pai, que tiveram a vida manchada, suja. Existe gente ali que tem as mãos sujas de sangue. Ó Deus, que amor extraordinário, que poder para fazer o teu plano acontecer a despeito dos nossos erros. Como é bom ver, Pai, que o Senhor não tem vergonha de nós. Querido Deus, o Senhor nos conhece perfeitamente e o Senhor não se envergonha de nós. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não fecha os seus ouvidos, o Senhor não fecha os seus olhos, o Senhor não encolhe as suas mãos. Obrigado porque como nosso Salvador o Senhor se dá e se entrega. Obrigado, Deus, porque no Natal nós relembramos, na ceia, nos presentes, que um dia nós estaremos nos céus. Nós seremos o presente daquele dia, fruto do sacrifício de Cristo Jesus. Querido Deus, eu peço ao Senhor que nos converta a Cristo Jesus de todo o nosso coração. Que nós possamos devotar a nossa vida ao Senhor. Que a nossa casa, do ladinho da árvore de Natal, também tenha um altar do nosso culto, do nosso amor, do nosso serviço ao Senhor. Que os nossos filhos, Pai, ao anelarem por um presente, eles também saibam e entendam que o presente maior é Cristo Jesus. Que o Senhor nos engaje, querido Deus, agora, como povo remanescente, no preparo para a breve vinda de Cristo Jesus. E que eu com as minhas ovelhas, com a minha igreja, possamos desfrutar juntos de um bom dezembro. Que o Senhor afaste de nós, Pai, o mal, o perigo, a tentação. Que neste mês, querido Pai, nós possamos ter um máximo de tranquilidade. Que o Senhor nos cerque de uma atmosfera celestial. E que seja nessa casa ou na nossa casa, possamos, Pai, ver claramente Cristo Jesus, o nosso Salvador. É no nome dele que eu oro agradecido e confiante ao Senhor. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Eu desejo a todos vocês um bom restante de sábado. Nós vamos cantar o nosso último hino. Eu vou estar saindo pelo corredor. Ao sinal dos nossos diáconos, você também pode se dirigir à saída. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado para você. Vamos ficar em pé? Chegai-vos, ó crentes, vinde jubilosos, sigamos a estrela do céu de Belém. Eis que é nascido Cristo, Rei da glória. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos.